Olá pessoal, hoje de novo estou aqui sozinho, logo é sexta-feira, logo é final de semana. E aí a gente tem aqui que fazer uma espécie de balanço da nossa conversa dessa semana com o Marcos Couto, com Base Nacional Comum, essa coisa toda, e ver os desdobramentos, né, dessa confusão, desse temário. Antes disso, informar vocês que na próxima segunda-feira a gente vai entrevistar duas pessoas ao mesmo tempo. Uma delas é a Rúbia Fernanda e a outra pessoa é o Diamantino Pereira. Rúbia e Diamantino foi professor dela, foi orientador de mestrado da Rúbia, e a Rúbia fez seu mestrado na Universidade de São Paulo, lá na Zona Leste. É um tema bastante interessante porque no final das contas envolve aí a presença de um conjunto de trabalhadores que vão se apropriando de terras relativamente abandonadas e que vão sendo apropriadas e que depois vão sendo também especuladas e que tem por objetivo então produzir algum tipo de agricultura no meio da massa urbana, na massa que é a cidade de São Paulo. Então, uma agricultura feita dentro da cidade. Uma discussão super interessante em que o Diamantino e a Rúbia tiveram aqui conosco e vocês vão adorar, certamente, até porque tem um caráter geográfico bastante evidente, bastante importante e que vai nos levar aqui a refletir junto com o Diamantino, acho que no eixo central da discussão, esta relação entre o urbano e a cidade. Algo bastante delicado, um fio muito fino, mas que vale a pena acompanhar, porque isso melhora aí as nossas construções conceituais de uma maneira geral. Bom, vamos ao nosso assunto de hoje. A nossa questão para hoje é justamente o dilema da Base Nacional Comum Curricular e a ideia então que o Marcos Couto nos deixou da necessidade de se construir uma base, de se ter uma política nacional de educação, que isso seria e é uma coisa importante, mas não pode ser essa que a gente tem. No final das contas, a grande questão não é simplesmente colocar um conjunto de temas, um conjunto de habilidades, um conjunto de direções, onde se padroniza um determinado discurso e não se resolve questões fundamentais de ordem interna da escola, que envolve a relação entre alunos, envolve a relação com os professores, a formação de professores, o objetivo de cada uma dessas disciplinas e em que medida elas fazem parte de fato da escolaridade. De uma maneira geral, o que a gente percebe na fala do Marcos Couto é aquilo que a gente de alguma maneira também já tem dito de outras maneiras, mas com o mesmo foco sobre o assunto, isto é, a Base Nacional Comum Curricular é uma pasteurização do sentido da escola e não uma política nacional de educação. A grande questão é o que é e como nós devemos e podemos construir uma política nacional de educação. Quem são os sujeitos que fazem parte, devem fazer parte desse tipo de coisa? E em que medida essa discussão toda da base, da forma como ela foi dada e da forma como ela está regulamentada para a escola brasileira, ela de fato estabelece um determinado avanço do ponto de vista da formação das novas gerações, da formação dos nossos filhos, netos, bisnetos, seja lá quem forem. A grande questão para nós é que nós estamos frente a uma demanda de caráter muito mais burocrática, de caráter funcionalista, onde a ideia de ciência ela se perde do ponto de vista da formação de uma força de trabalho, do treinamento, e nesse sentido não é uma escola a serviço da dúvida, a serviço do desenvolvimento dos saberes, a serviço da apropriação, então, das diferentes e possíveis maneiras de se entender o mundo. O que nós temos aí é uma base nacional de caráter prescritivo, cujo objetivo é padronizar livros didáticos, é padronizar material, é transformar a escola brasileira numa vendedora de mercadorias
absolutamente homogeneizadas, sem contradição, sem dilemas, sem problemas. E uma escola sem problemas, sem dilemas, sem contradição não é uma escola. Essa é a questão fundamental. A Base Nacional Comum Curricular não nos propõe uma escola, propõe algum formato de pasteurização do pensamento. E, nesse sentido, não há nem como convencer e nem como fazer com que professores possam dar conta disso, e muito menos os alunos, as novas gerações e tudo mais. É algo formalista que tem muito mais o objetivo, né, de se estabelecer uma relação de caráter absolutamente autoritário, para não se usar outros adjetivos um pouco mais pesados, mas que de alguma maneira tem uma importância muito grande. Na verdade, como a gente já chegou a comentar em outros vídeos, já publicados no ano passado, já há muito tempo, do ponto de vista da internet, já faz muito tempo, mas a gente andou comentando justamente isso, este caráter padronizador, esse caráter extremamente violento, e essas questões que estão colocadas para a escola brasileira, principalmente a partir da ditadura militar, a partir do desmonte de uma estrutura que vinha no sentido de agregar para dentro da escola as contradições que a sociedade brasileira tem, uma relação mais aberta entre os saberes dos professores, as perspectivas das comunidades, a ideia de pesquisa, a ideia de dúvida como questão fundamental do conhecimento e não a ideia de certeza, não é? E assim por diante. Então, nesse sentido, tudo isso foi sendo destruído, né? As licenciaturas curtas, uma política generalizada de barateamento do significado de escola, do significado de educação escolar e assim por diante. A ideia que vem, então, com o empastelamento, outra vez, né, do conhecimento, essa coisa de ciências da natureza, ciências da sociedade, essa coisa toda, colocar a geografia no meio de tudo isso, sendo que ela não é nada disso, certamente. Uma ideia de ciência que não tem nenhum fundamento do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista de nenhuma das grandes tradições do conhecimento humano e da sociedade ocidental, prioritariamente. Então, nesse sentido, o que é essa escola, que é essa Base Nacional Comum Curricular, está nos propondo? Ela está nos propondo uma escola que é exatamente nos mesmos moldes do ponto de vista administrativo que já vinha, e estabelecendo, então, um conjunto de conhecimentos absolutamente empastelados, sem nenhum objetivo claro, sem que isso, de fato, esteja colocado no plano da formação de novas gerações, dos nossos alunos, dos nossos filhos. De alguma maneira, a ideia, né, dessa base nacional é de extrema violência, e é em cima dela que nós estamos tentando organizar o nosso trabalho. Pelo que eu tenho visto nas redes sociais, existe muito mais uma intenção de grupos, de editoras, de autores e tudo mais, de fazer com que as pessoas compreendam e aceitem e treinem, né, o uso dessa base nacional, do que propriamente o desenvolvimento de uma escola que esteja a serviço da sociedade brasileira de uma maneira geral, e principalmente das populações, dos filhos de trabalhadores, daqueles que efetivamente precisam da escola para a apropriação dos saberes necessários à sua própria vida. Então, de alguma forma, nós precisamos mudar o foco. É fundamental mudar o foco. Não basta falar mal dos nossos alunos porque eles não são capazes de compreender. Da mesma maneira que não basta falarmos mal das pessoas que votaram no Bolsonaro como se isso fosse uma coisa genérica, geral. O que nós precisamos é mudar o foco. Nós precisamos compreender o que está acontecendo. Precisamos compreender o significado dos saberes, compreender o nosso papel como professores e entender o significado da dúvida, do que é que nós devemos ensinar no final das contas. E é essa a discussão colocada pela Base Nacional Comum Curricular, é uma discussão de supremacia da violência. E nesse sentido ela tem que ser combatida, ela tem que ser destruída, ela tem que ser refeita,
Nós estamos atrás de uma política nacional de educação, onde a diferencialidade da nossa sociedade, as questões que envolvem o poder, que envolvem o empoderamento das pessoas com relação aos saberes, com relação ao domínio das diferentes linguagens, das diferentes epistemologias, que vão, de alguma maneira, caracterizar a sociedade tal qual nós a conhecemos, é que está em jogo. É nesse jogo que nós estamos. Não estamos no jogo do simples aceitação de um documento muito mal resolvido, muito a serviço, na verdade, da padronização geral do discurso e não da efetividade do papel da escola na formação da cultura geral do nosso povo. Um abraço, então, um bom final de semana, espero que fiquem bem. Estamos aí, grande onda que envolve aí a pandemia. No meio de tudo isso, estamos, acho que, efetivamente perdidos. Estamos imaginando uma sociedade sem saída. E é isso que, de alguma maneira, a Base Nacional Comum também consolida, a ideia de uma sociedade sem saída. Caríssimos, nós precisamos reagir, nós precisamos ir atrás de alguma coisa que nos diga o que fazer a partir daqui. A nossa vida não pode estar resumida a falar mal do Bolsonaro ou coisa desse tipo. Há uma necessidade efetiva de compreendermos quem é o povo brasileiro, de que maneira nós podemos efetivamente buscar caminhos, percursos como professores, como educadores que somos, e não simplesmente como aqueles que estão a cada momento subordinados ao discurso de Estado, porque o discurso de Estado é um saber a priori, é o saber que nos domina. É preciso repensarmos, o nosso ponto de partida. Segunda-feira estaremos de volta com a Rúbia e o Diamantino para discutir essa questão da produção agrícola dentro das grandes áreas da cidade de São Paulo. Um abraço a todos e um ótimo final de semana. Atenção, cuidado, muito cuidado. Até mais, um abraço.